Oi, Carla. Olá, Tudo bom? tudo jóia? Tá joia, ó. O cachorro já veio participar também. Temos uma aqui também. É, bom, Fabi, acho que você precisa aumentar o som aí um pouquinho, tá meio baixo. melhorou? Melhorou. Vocês Eu estão vou. conseguindo ouvir, pessoal? Hein? Tudo sob controle aí? Estão conseguindo ouvir? Deixar entrar mais umas pessoinhas aqui, a gente já começa. Olá, E aí, tá frio por aí? mais dois. Oi? Tá frio por aí? Não, queria, mas não Deu uma tá. esfriada, que começou a dar uma esfriada agora à tarde. Fabi, o pessoal tá falando que ainda tá um pouco baixo o seu som aí. Peraí, deixa eu Precisa colocar. ficar mais pertinho. Deixa eu ver. Pessoal, estamos aprendendo essas coisas de live. Melhorou, Juro pessoal? que o meu, eu acho que eu vou ter que ficar segurando. Acho que eu vou segurar o celular, porque o bocal do meu celular, que é a entrada do áudio, tá com um pouquinho de problema mesmo. Então, deixa eu tirar. É o meu também, eu vou segurar. Bom, acho que a gente pode começar. Eu quero começar agradecendo a Fabiana pela super participação, por topar participar com a gente aqui do projeto das lives do Leia. Obrigada, Fabi, super contribuição. Então, pessoal, hoje o tema que a gente vai discutir é certificação, rastreabilidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, vão mandando aí nos comentários que a gente vai batendo papo sobre aqui. Fabi, então assim, vamos começar você se apresentando, o que você tem feito, da carteirada aí. Já, ok. Minha voz está um pouco rouca, mas acho que à medida que eu for falando, vai melhorar. Bom, boa noite. Nada, obrigada, Camila. Acho que a sua conexão tá ruim, Fabi. Não. Está me ouvindo? Ih, Fabi, acho que a sua conexão tá meio zicada. Eu vou te tirar e você entra de novo, pode ser? Peraí, eu vou te tirar e você entra outra vez. Calma aí. Aguenta aí, pessoal. Acho que a conexão lá não tá muito boa. Vou colocar a Fabi de volta aqui. Calma aí. Aguenta aí, pessoal. Ah, agora você está de volta. Melhorou? Melhorou. Bom, vamos ver. Qualquer coisa, se der para gente. Acho que você vai precisar falar mais alto. Tá. Qualquer coisa, eu falo pelo notebook, fica mais fácil, tá? Acontece? Agora são os meus cachorros que não param de latir. Oh! Pessoal, ao vivo é sempre mais emocionante. Então, vamos recapitular. Fabi, fala um pouco de você, dá a carteirada aí. Tá joia. Bom, pessoal,
pessoal. Mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Camila, mais uma vez pelo convite. A dúvida é quantos temas a gente teria para trabalhar, né? Porque eram vários, né? E aí, não, vamos focar mais as nossas áreas de pesquisa. Bom, pessoal, sendo bem breve, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc, de formação, o mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, e atualmente eu sou professora da USP, né, em Pirassununga, da FZEA, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, lá em Pirassununga. E antes de vir para a FZEA, eu passei praticamente 10 anos trabalhando na Embrapa Instrumentação Agropecuária também. E rastreabilidade e certificação foram dois temas que permearam. Posso até falar um pouquinho no final da minha graduação, que eu comecei a me interessar um pouco por protocolos de certificação, e mestrado e doutorado, um pouco na Embrapa também, e uma linha de pesquisa dentro da FZEA, entre um dos principais assuntos que eu trabalho ultimamente é com certificação e rastreabilidade. Tá? Então, basicamente, essa apresentação meio genérica para a gente não ficar gastando muito tempo e ir para o bate-papo logo na sequência, tá bom? Tá dando para escutar, Cá? Tá muito baixo? Eu acho que você vai precisar chegar um pouco mais perto do telefone. Melhorou bastante, mas eu acho que mais perto fica mais. A gente fica assim com a cara no celular, mas Vai ter como. dá para ouvir melhor. Até tentei um fone de ouvido aqui, mas parece que não ficou muito legal também. Bom, então, Fabi, querem mandar as perguntas, fica livre para a dinâmica aqui. eu acho que a gente pode começar do básico. Então, conta pra gente um pouquinho o que é certificação, o que é rastreabilidade, o que é a mesma coisa, quais que são as diferenças. Vou começar daí. Ótima pergunta, porque muita gente faz muita confusão e acha que são a mesma coisa, apesar de serem conceitos que trabalham em paralelo e algumas vezes um prescinde o outro, mas não necessariamente. Primeiro eu vou falar da rastreabilidade, porque como certificação a gente tem vários tipos de certificações, né? Isso só para a gente ficar entre alimentos e produtos de origem animal, né? Que é um pouco o público que está nos vendo. São vários os tipos de certificações, mas rastreabilidade é um conceito que permeia várias atividades industriais. Tá? Então, a rastreabilidade é um termo até um pouco novo, entre aspas, vamos dizer assim, para a gente que é da área da zootecnia, da agronomia, da veterinária, porque ficou muito conhecido a partir do SISGOV. Tá? Mas a rastreabilidade, pessoal, ele é um conceito de gestão da qualidade. Tá? Então, todo mundo que está nos vendo aqui já se deparou com algum tipo de processo de rastreabilidade que chegou até nós, consumidores. Eu falo que o mais comum deles é o tal do recall, que muitas vezes a gente vê em noticiários, em jornais, né? Então, um recall que é até usual, né? De automóveis, né? Então, as montadoras de automóveis, de tempos em tempos, às vezes anunciam um recall pedindo para que os proprietários dos veículos da marca tal, ano tal, modelo X, se dirigem até a concessionária para fazer a remoção ou a troca de tal item do carro. O que está por trás desse recall é um conceito de rastreabilidade onde todos os processos de montagem do projeto desse carro, de fornecedores e peças desses carros, são monitorados, e a partir do momento que eu começo a identificar uma não conformidade acima do previsto, aquilo acende uma luz amarela para o fabricante. Falei, opa, tem alguma coisa que está acontecendo com um determinado item do carro, de qualquer outro tipo de produto, que ele pode aparentar trazer uma gravidade maior, então, me precavendo, eu vou chamar esses usuários para fazer a remoção dessa peça, tá? Então, o que está por trás disso é um conceito de rastreabilidade, tá? Outra coisa que a gente convive, né? Infelizmente, quando cai um avião, a primeira coisa que se faz é correr atrás da caixa preta, né? Então, para saber as causas. A caixa preta nada mais é que um sistema de registro
né, de todos os processos, procedimentos, checagens que deveriam ter sido feitos, né? E ele registra casos do voo, né, o diálogo do piloto com a torre, e aquilo é um sistema de rastreabilidade. Então, ou seja, a rastreabilidade nada mais é do que uma ferramenta de gestão da qualidade. Tá? Então, ela está presente nos mais diversos setores, nos mais diferentes tipos de produtos, tipos de indústrias, e dos tempos para cá, até por conta, né, de um fluxo internacional, de comércio internacional, essas coisas ficaram mais evidentes e estão chegando até nós, né, no setor agro, até no formato de exigências técnicas, de portarias, de restrições ao comércio. Então, por isso que a gente está tendo um contato, vamos dizer assim, de 2000 para cá, que a gente escuta mais de rastreabilidade, mas no setor agro, né? Mas ela já é um procedimento, né, super usual desde a década de 60 em vários outros setores industriais. Tá? Então, acho que o primeiro corte é a gente fazer essa distinção. Tá? As certificações, né, falam onde existe esse namoro entre a rastreabilidade e a certificação. Todo o processo de certificação, independente de uma certificação normal, uma certificação orgânica, independente de qual tipo de certificação, ela vai mandar, no momento da auditoria, que eu tenha registros, né, daqueles procedimentos, daquelas práticas, daqueles insumos utilizados, para que dê materialidade através, né, no momento da auditoria, através da checagem dessa documentação e mais observação, né, das práticas, das rotinas, se de fato aquela fazenda ou aquela empresa, aquela indústria adotou princípios que são pré-requisitos para aqueles. Então, traduzindo de uma forma bem distinta, eu posso ter rastreabilidade sem rastreabilidade. Eu posso tentar imprimir rastreabilidade na minha processos internos, mas dificilmente eu vou ter uma certificação. Entendi. Bate-papo. Acho que a primeira coisa é Muito bem. Você falou aí no começo da sua explicação sobre o que é rastreabilidade e tal, sobre o Sisbov, que foi quando tudo começou, né, da rastreabilidade na pecuária. Não sei se todo mundo lembra do Sisbov, se os jovens que estão aqui pegaram essa época. Então, se você puder falar um pouquinho o que é o Sisbov, o que mudou, que ele foi um divisor de águas aí, né? Foi ele que... Acho que foi até oportuno ter falado da Embrapa, porque foi bem na época que eu entrei na Embrapa, foi criado o Sisbov. E naquele momento, eu lembro que eu tinha acabado de entrar na Embrapa e a primeira viagem que a gente faz, o grande evento, né, que tem das feiras agropecuárias, é o Show Rural Copavel, lá em Cascavel. Acho que você já deve conhecer também. E foi logo, tinha uma tradição de toda vez que a Embrapa vai para um grande evento, o Ministério da Agricultura vai junto e transfere o gabinete, assim como faz no AgriShow. E tinha acabado de sair o escândalo da vaca louca no final de, isso foi 2000, se não me engano, final de 2000. O Brasil, como um grande player, né, na produção e exportação de carne, estava sendo demandado até respostas sobre a rastreabilidade na carne bovina. Eu falei, mas o que é isso? Né? Da onde vem? Por quê? E o grande problema da BSE, da vaca louca, a origem dela vem através, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, que eu não sou veterinária, posso falar alguma besteira, mas traduzindo em miúdos, né? Há uma prática que ocorre em países, né, principalmente Estados Unidos, né, e outros países produtores de clima que tem o confinamento, o sistema de produção é muito intensivo em confinamento, do fornecimento de farinha de ossos como alimentação para esses animais. E no caso do Brasil, quase na totalidade do nosso sistema é extensivo a pasto.
Então, naquele momento, a justificativa do governo brasileiro era simplesmente falar, olha, a gente não usa, nossa base de alimentação é pasto, não tem porque a gente ter um sistema de rastreabilidade, que é a grande origem do problema, que é o consumo da farinha de ossos, não ocorre aqui no Brasil, não existe. Mas comércio internacional não é isso. A partir do momento que você tem uma restrição, e a gente está vivendo esse momento, né, atual, né, que envolve segurança dos cidadãos, um país impõe restrições à sua produção interna, que era o caso que aconteceu principalmente na União Europeia, naquela época, nos Estados Unidos também, e a partir do momento que qualquer outro país quisesse exportar seus produtos, né, para aqueles países, teriam que adotar as mesmas medidas de rigor e precaução. Tá? Então, isso não é barreira técnica, isso está amparado nos acordos fitossanitários, que o Brasil é signatário, então só tinha uma possibilidade, ou adota ou não adota. Né? Então, do dia para a noite, a gente teve que criar um sistema de rastreabilidade aqui no Brasil, e eu lembro que foi justamente nessa época da Copavel, e na época o ministro era o Pratini de Moraes, e um monte de gente, um monte de jornalista perguntando, né, momentaneamente o que tinha acontecido era embargo à carne brasileira, o Brasil não podia exportar enquanto não comprovasse a existência de um sistema institucional, né, de rastreabilidade bovina e bubalina. E aí o Pratini olhou para o pessoal da Embrapa Gado de Corte que estava do lado e falou, não, a Embrapa que vai cuidar disso. E aí foi, porque não é uma, assim, a Embrapa é um braço técnico, né, muito, muito poderoso do MAPA, mas é uma decisão que envolvia várias esferas aí, e a Embrapa não poderia fazer certificação, né, que naquele momento era o que se esperava. Para encurtar o momento, pessoal, aquilo foi 2001, tá? O Sisbov passou por várias alterações de lá para cá, se eu não me engano, acho que umas 4 ou 5 alterações. Então, a gente tem a última normativa do Sisbov, né, que é a Instrução Normativa 51, que é de 2018, que é a mais atual, e hoje o Sisbov é um sistema de rastreabilidade oficial do governo brasileiro, que é exigido para exportação. Então, a carne que é consumida internamente não é exigida, né, que esteja no Sisbov, no sistema de rastreabilidade, né, mas tudo aquilo que é exportado, e tem alguns países que fazem restrições mais duras, isso é obrigatório. Tá? Então, de lá para cá, falo que o Sisbov foi um divisor de águas na cadeia produtiva de origem animal, porque o que estava não era simplesmente criar um banco de dados, colocar um RG no boi, né, como vários pessoas reclamavam, né, tem que pôr uma identificação no boi e aonde vai. Não era isso. Era mais do que criar uma identificação, criar um sistema onde você pudesse alimentar informações, né, sanitárias, vitais, para garantir, né, um rebanho com padrão sanitário aceitável, né, dentro dos protocolos internacionais, o que é aceito como identificação, como etapas de rastreabilidade de todo esse processo, né? Acho que a maioria que está nos assistindo tem familiaridade aí com o assunto, mas para quem não for, né, no sistema pecuário brasileiro, eu tenho fazendas que fazem o ciclo completo, né, de cria, recria, engorda, tenho fazendas que só fazem terminação. Então, esse bezerro, na hora que ele nasce até a hora que ele é abatido, ele, né, viajou e andou por vários proprietários e várias fazendas. Então, conseguir rastrear parte dessa vida desse animal e, sobretudo, garantir padrões sanitários é o grande objetivo do Sisbov, né? Eu não estou trabalhando recentemente, eu não trabalho diretamente mais com o Sisbov, mas o que eu tenho acompanhado até na atualização das minhas aulas, hoje o sistema está muito mais robusto, o pecuarista também entendeu um pouco melhor. Está mais consciente. Muito mais consciente, mas naquela época, em 2001, que ninguém sabia nem o que era o termo, e todo mundo falava, todo boi vai ter que ter um RG, né? Era isso que se colocava na mídia.
pecuarista ficou desesperado. Houve muita queda de braço também na questão dos custos da rastreabilidade, que em determinado momento só recaía no pecuarista, não era bonificado pelos frigoríficos. Então, de lá para cá, houve muito, né, tiveram muitos avanços nesse sentido. Tem muito que melhorar, né, como premissa de qualquer sistema de qualidade, né, melhoria contínua. Uhum. Mas o Sisbov já melhorou muito do que foi lá no início. Né? Então, se quiser mais detalhes do Sisbov, eu vou passando também, mas tem bastante coisa para falar, então não quero monopolizar um assunto só. Eu não sei se todo mundo tem essa noção. Você falou que o Sisbov só é obrigatório para animais que a carne vai ser exportada, né? O mercado interno não exige o Sisbov. Então, acho que só para dimensionar, o Brasil hoje exporta em torno de 20% da produção, é isso? Sim. Da produção de carne bovina. Eu falo que hoje, né, tá tudo muito cenário dos próximas semanas e meses está muito incerto. Mudando. Mas assim, vamos dizer assim, o número clássico é esse, tá? Então, 20% do que a gente produz é exportado e o grosso fica internamente. E acho que é bom falar uma coisa, pessoal, ainda mais como muitas pessoas talvez não tenham tanta familiaridade, não ter Sisbov não significa que não tenha vigilância sanitária, tá? Então, assim, todo mundo fala, tudo que eu como aqui internamente só vai ao É mercado. porcaria. Não, são coisas totalmente diferentes, tá? Então, a carne que você come aqui no Brasil, que vem para o mercado interno, ela passa por diferentes sistemas de inspeção, sejam eles municipais, estaduais ou federal, tá? Dependendo do escopo de atuação do frigorífico. E o Sisbov é uma adequação exigida pelo mercado internacional. Então, é algo a mais, né? Então, porque muita gente às vezes me pergunta, fala, não, então se não tem rastreabilidade, a gente só come porcaria aqui dentro, o pior fica para cá. Não, gente, não é isso, tá? Até porque hoje o mercado da carne bovina ele está extremamente segmentado, com nichos de altíssima qualidade, seja sanitária, seja qualidade de padrão racial, são coisas diferentes, tá? Então, para deixar, né? É importante fazer esse contraponto aí. Eu sei que tem muita gente que está assistindo também que não necessariamente é do meio e pode interpretar que o fato de não ter rastreabilidade significa que a carne não tem inspeção, né? O animal não segue padrões sanitários, são coisas diferentes, tá? Importante. Em relação às certificações, Fabi, a gente tem, então, vários tipos, né, de certificação. Assim, atestar várias coisas, né? O que a gente está fazendo hoje no Brasil em termos de certificações? Então, em rastreabilidade, a gente tem o Sisbov, que é obrigatório para animais que vão ser exportados, né, para carne que vai ser exportado. Como que funciona a parte das certificações? O que a gente tem no jogo aí? Bom, acho que eu vou destacar três, né, que são diferentes mercados, alguns se aproximam em termos de público, mas são três certificações que eu tenho visto crescer muito aqui no Brasil em produtos, não vou falar só carne, mas produtos de origem animal de forma geral. Orgânico, né, acho que não dá para falar desse mercado de certificação sem pontuar o mercado orgânico. O mercado de bem-estar animal, que ele está muito associado aos preceitos, rotinas e processos que são demandados, né, no orgânico. Então, quase sempre que a gente vê, até porque o bem-estar animal é mais recente do que o orgânico, principalmente aqui no Brasil. Então, o que a gente tem visto, né, uma tendência que já é internacional, de a gente ter vários selos num produto só. Então, não sei quem está nos assistindo, né, de que cidades são, mas eu falo que o supermercado é o melhor laboratório de pesquisa para a nossa área. Né? Então, a hora que você for, né, numa gôndola refrigerada de carnes ou ovos, que é o mais simples a gente notar, procura ver caixas de ovos que tem selos ali. Né?
Então, quase sempre, primeiro a gente viu orgânico, Temos uma participação. Paçoca está quieta ainda, por enquanto está bem quietinha. Bom, pessoal, a gente é cachorreira, tá? Então isso vai acontecer em algum momento aqui. Né? Fazer o quê? Filhotes apareceram nas lives. Mas voltando, cara, uma das questões, né, que a gente vê aparecer, primeiro, mais forte orgânicos, né? Em ovos, isso é muito perceptível. E mais recentemente a gente tem percebido as mesmas empresas que têm certificação orgânica nos ovos, agora já também estão tendo certificação de bem-estar animal. De bem-estar. Porque os princípios são muito próximos. Para quem já produz sobre sistema de cultivo orgânico, né, algumas premissas do bem-estar estão ali presentes. Então, é um selo a mais que eu agrego, é uma forma de agregação de valor que eu faço a mais ao meu produto, né? E comunico algo a mais ao consumidor também. E o terceiro selo que eu tenho visto, né, são selos de padrão racial. Aqui o mais conhecido aqui no Brasil é o Angus, né, embora tenha outras associações de raças, né, de produtores de raças ditas, né, de carnes de qualidade diferenciada. Mas as três mais presentes que a gente vê hoje crescendo em produtos de origem animal, orgânico, bem-estar e padrão racial. Um destaque aí para bovinos no Angus. Tem alguns outros selos, né? O Rainforest Alliance é um selo bastante conhecido, mas ele é muito mais presente em produtos de origem vegetal. A gente vê Rainforest Alliance em café, a gente vê em cacau, né? Café ele é muito forte, ele é muito presente, e teve, se eu não me engano, 2 iniciativas, uma fazenda no Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul, com os selos Rainforest Alliance, né? Mas o Rainforest também tá passando por um momento de adequação recente, então por isso que a gente, né, o protocolo vai continuar existindo, mas ele vai vir com o Rainforest Alliance, mas ele vai vir com algumas modificações agora era, né, previsto para 2021. Então, por isso que a gente não está vendo com tanta frequência, tá? Mas eu pontuaria em produtos animais esses três. Aqui mandou uma pergunta aqui no chat, perguntando quem que faz a certificação de bem-estar animal. Então, você precisa de um outro ator aí, que é a empresa que realmente atribui esse selo, né, para o produto. Como que funciona isso aí? Está com uma presença aqui diretamente de Portugal. Você chegou a conhecer aqui, quando você estava... Sim, que é do meu tempo. Diretamente de Portugal, aqui para... Diretamente de Portugal. Tá. E obrigado pela pergunta. Sim, acho que eu vou responder de uma forma até genérica. Todos os padrões de certificação, né, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar né, eu brinco com os meus alunos, quem certifica a certificadora? Né? Então, eu e a Camila, amanhã a gente pode fazer, né, criar um selo do além e montar um padrão, eu e ela, e a gente sair certificando um produto, isso tem uma validade? Não, tá? Então, qualquer protocolo de certificação, seja bem-estar animal, seja orgânico, seja dos padrões raciais, né? Eu tenho, primeiro, um board central, né? Que quase sempre ele tem suas diferentes inter-relações internacionais, nunca é uma coisa isolada. Então, se eu estiver falando os padrões, Associação de Produção de Produtores de Angus, né? Não pode ser muito diferente os padrões do que são os mesmos padrões para cá. Mesma coisa orgânico. Orgânico é uma coisa bastante discutida, porque como a gente tem sistemas de produções e diferentes climas, enfim, né, toda a biota, né, mundo afora é diferente, eu não posso simplesmente engessar um padrão de certificação em orgânico, mas eu tenho os princípios. E esses princípios, né, no caso do orgânico, é a Infoan que valida se o que está sendo considerado certificação orgânica aqui no Brasil está sendo crível e por aí vai.
Então, isso é um mecanismo que existe em todo o padrão de certificação, né? Saindo das coisas que a gente está falando aqui, ISO funciona da mesma forma, tá? O que a gente tem que ter em mente, né, é que esses padrões precisam ser validados. Então, voltando à pergunta daqui, no caso de bem-estar animal, né, a Certify Human é que faz todo o protocolo, né, do que é considerado, como é feito, tem todo o passo a passo, na verdade, né, tem detalhes de cada etapa, tem formas de você começar a identificar se seu manejo está respeitando práticas de bem-estar animal, e tem um campo, inclusive, muito vasto para profissionais, falando aí para os nossos alunos, para darem consultorias para adequação. Porque, na verdade, o processo de certificação é auditoria, tá? Então, a certificadora não vai lá te dar uma consultoria de como você adequar. Ela vai apontar, né, conformidades e não conformidades. Então, Ela só vai aparecer para conferir, né? exatamente. Então, cabe, né, ao produtor, né, seja ele de orgânico, bem-estar, padrões raciais, entender, primeiro, aquilo que ele quer certificar, se aquilo que ele produz está aderente aos requisitos que são demandados de cada um desses tipos de certificação, procurar, né, por isso que eu falo, volta, quem credencia a certificadora, procurar quais são as certificadoras ou as entidades certificadoras autorizadas a certificar aquele corpo específico, né, daquele ser, né? Então, eu não posso procurar uma certificadora que se autodeclara, sou certificadora de bem-estar animal, se ela não estiver credenciada ao órgão que representa, que faz essas normas, que fiscaliza essas normas e que fiscaliza essas certificadoras. Porque senão vira terra de ninguém, né? Cada um fala, Sim. fala que vira selo seu Creyson, né? Cada um faz o que quer e a garantia, né? Eu Sou agaranto. eu. Então, assim, eu tenho, na verdade, que entender, primeiro, aquilo que eu quero me submeter à certificação, entender quais são os entes, né, de terceira parte que são autorizados a fazer essa certificação daquele meu produto, daquele meu processo, me adequar, e aí que entra a questão da rastreabilidade, tá? Nessa adequação, eu tenho uma série de registros, de livros, né? Os cadernos de campo, que a gente costuma falar nas nossas áreas, né? Registrando, né, tratos culturais, insumos, manejos, uma série de questões aí que são fundamentais para que aquele papel de auditoria, quando vá à minha propriedade, além de ver, né, algumas coisas, consiga pegar esses registros e a materialidade das coisas que eu estou fazendo, né? Então, isso é fundamental em qualquer tipo de certificação e bem-estar animal. Aqui é a Human Certified, né, que está orientando todos os processos aqui no Brasil também. Então, na verdade, aquele selinho que a gente vê lá no produto, no supermercado, que quando o produtor vê, fala, nossa, isso aqui é uma oportunidade, né, de agregar valor ao meu produto, tal. Na verdade, aquilo é a cerejinha do bolo, né? Você chamar uma certificadora para te dar o selinho, é assim, o final do final do final do processo. Na verdade, isso exige um trabalho diário, um trabalho de campo, que exige conhecimento técnico, que exige assistência, para fazer escrituração zootécnica, para fazer escrituração do que está acontecendo. É um trabalho que não cai do céu. É um trabalho que é construído pecinha a pecinha nos aspectos básicos da propriedade, né? E por isso tem aí um mercado interessante para os nossos alunos, para os nossos colegas aí, para trabalhar nesse, possibilitando que o produtor, que aquela propriedade consiga chegar numa certificação do que quer que seja, né? Exatamente, é isso aí mesmo, cara. E eu acho que é mais do que uma, né, a gente brinca a cerejinha do bolo, mas eu provoco muitos meus alunos, né, e às vezes eu acho alguns produtos aqui, quando tem oportunidade de viajar para fora também, a gente vê o que tem selos diferentes, né? E a primeira coisa que eu faço e os incentivo a fazer
é procurar, assim, que selo é esse? Né? Ele existe? Porque muitas vezes eu vejo lá um selo, e aqui tem bem-estar animal. O que é aqui tem bem-estar animal? O cara está falando, ele pode até ter, né? Ele pode até ser uma fazenda que adota, mas assim, eu não posso falar que aquilo é crível, porque é ele que está falando, tá? Então, mesmo rotulagem de produtos, a gente vê muita coisa, né, de forçar, né, um label num produto que não necessariamente existe por trás todo um trabalho de auditoria, de certificação. Então, conhecer os selos e não comprar gato por lebre também, para a gente consumidor, é muito importante. Porque às vezes eu vejo lá um selo, aqui tem bem-estar animal, mas, bom, da onde vem isso? Olha, quando eu estou falando de bem-estar animal, é o selinho da Human Certified que eu tenho que identificar. Então, se tem esse selo aqui, essa né, a confiança, a credibilidade que tem um processo de certificação, de auditoria por trás, que essa fazenda adota procedimentos, tem registros, tem auditoria e por isso ele mereceu esse selo. E outra coisa que é importante a gente falar, pessoal, em todos os sistemas de certificação, de tempos em tempos isso tem que ser reauditado. Então, se eu vou na fazenda da Camila, né, ela fez tudo bonito a primeira vez para ganhar o selo, daqui um ano eu vou lá e não está fazendo nada, ela pede o selo. Isso para todos os tipos de certificação, tá? Orgânico, né? Tudo que a gente tiver falando reinforce, qualquer sistema de certificação, ele é reauditável, tá? Então, na verdade, o que se está criando é novas práticas, novos processos e não simplesmente né, tentar ganhar uma oportunidade pontual de um mercado diferenciado e de um valor agregado, né, nesse primeiro momento. Tá? Então, Que eu acho que é o que aqui está comentando aqui de novo, que na Europa cada empresa está criando o seu próprio protocolo de bem-estar. Então você não consegue comparar entre empresas, você não sabe o que tem de diferença do selo de bem-estar de quem, não tem essa auditoria geral, é a garantia dele mesmo falando, né? E eu não sei se isso já está acontecendo no Brasil, mas se não estiver, eu acho que está a caminho. Essa semana eu fui no supermercado, fui comprar frango congelado, né? E eu lembro que quando eu procurava em carne de frango certificação de bem-estar, não tinha, né? Você tinha uma empresa que era aquela que dava aquela garantia de não necessariamente ser orgânico, mas de não ter antibiótico, não sei o quê. Hoje, menina, proliferou o negócio, tem assim, uma gôndola inteira, tem pelo menos umas 10 marcas diferentes, com um monte de selinho, selinho de que não tem antibiótico, selinho que não tem promotor de crescimento, selinho de bem-estar animal, né? Mas nem todos eles são de certificadoras efetivamente oficiais, vai. Então, eu acho que acaba dando uma confusão na cabeça do consumidor também, dele não saber muito bem o que ele está procurando e o que ele está lendo ali, né? Eu acho que ovo também. Ovo você tem o orgânico, você tem o ômega 3, você tem o livre de gaiola, você tem o bem-estar, você tem um universo de selinhos e que não necessariamente esses selinhos são respaldados por certificadoras, né? Ou certificadoras ou programas oficiais, que eu acho que isso também conta. Na Alemanha eu vi alguns programas oficiais do Ministério da Agricultura alemão, e aí depois você entrava no site e tinha um sistema de rastreabilidade, você via que tinha, né, era um programa que o próprio Ministério estava criando, no caso era mais na linha de cadeias curtas, né, de produtos locais, mas existia uma seriedade por trás daquilo e o próprio governo estava dando a chancela, né, estava dando uma credibilidade. Você pegou num ponto, né, que eu acho que a gente discute isso também em termos de mais na área de economia de custos de transação, que é uma área que você também viu um pouquinho. Arranho. Tá?
E acho que vale a pena, vou te colocar não sei qual que vai ser a fala do Gameiro semana que vem, mas eu lembro de uma foto que ele postou quando ele estava na França, que era realmente uma caixinha de ovo, que acho que devia ter uns 5, 6 selos, né, de atributos diferenciados naquela caixinha de ovo. E marcou bastante aquela foto, e a questão era assim, o que de fato tem credibilidade ou não. E a questão da credibilidade, ela vai pegar num ponto também, que é a questão da reputação dos agentes. Em alguns casos, né, vamos num mundo hipotético e maravilhoso, onde o oportunismo não existiria, vamos dizer assim, a reputação de uma empresa é suficientemente crível e dá lastro para ela ter esses programas internos de autocontrole, de qualidade, diferenciado, e ela colocar nos seus produtos, nas embalagens, que ela tem bem-estar animal. A questão é que esses programas, isso ficou muito conhecido no cacau, né? E até por problemas de trabalho análogo à escravidão, no cacau, trabalho infantil. E muitas empresas começaram a ter seus programas internos próprios, né? Nestlé, Callebaut, né? Tem várias grandes multinacionais, Cargill, que começaram a ter programas específicos de certificação e controle da origem dessa matéria-prima. E aí, no primeiro momento, parecia que isso bastasse. Na Europa, a pressão dos consumidores foi bastante forte nesse sentido, e se criaram nesses programas, o programa pode até ser interno da empresa, mas ele passa por auditorias de terceira parte, grandes empresas de auditoria. Em algum momento, né, esses programas não são certificações de terceira parte, são programas internos da empresa, mas eles são auditados por empresas externas, né, com relatórios, tal. Então, se vocês entrarem na página da Callebaut, da Nestlé Internacional, em algum momento vai estar um reporte lá desses programas, dessas auditorias que são feitas por fora, tá? Por que isso? Porque o nome da empresa, a reputação da empresa, como são empresas que atuam, né? A Nestlé, há mais de 100 anos que ela está no mundo, globalmente, então qualquer coisa qualquer coisa que venha a acontecer com a reputação, né, da empresa, o nome dela é muito valioso para ela não garantir isso. Mas é aquilo que eu estou falando, no mundo hipotético. Tá? Se a gente falar, olha, um produto certificado, ele é 100% à prova de qualquer não conformidade, não dá para a gente atestar isso, gente, em lugar nenhum no mundo, principalmente no mundo que a gente está. Então, assim, a possibilidade de erro, seja por algum procedimento, seja por má fé, né? Isso a gente tem no mundo todo, em qualquer setor. Mas toda a arquitetura dos sistemas de rastreabilidade, eles são de rastreabilidade e certificação, eles são feitos para que tenha cada vez menos brecha para que isso aconteça, né? Então, se acontecer algum problema, e nenhum setor, nenhuma atividade está livre de que ele não ocorra, essas não conformidades, elas podem ser identificadas rapidamente e tentar punir os responsáveis, principalmente se teve um caso de má-fé e por aí vai. Tá? Então, aquilo que aqui fala de fato uma coisa que eu vi a última vez que eu fui para a Alemanha, eu vi essa coisa proliferar também em vários produtos, né, com certificações diferentes, mas a contrapartida disso é o consumidor. Se o consumidor quiser entender e colocar pressão, mas que selo é esse? Né? Tinha até um projeto meu de extensão que era chamar exatamente, que selo é esse? Da onde vem? Né? Quem que está testando? Por que ele realmente me dá uma confiança a mais do que o outro que só fala aqui tem bem-estar? Né? O que está por trás? Então, conhecer os selos é fundamental para a gente, falando como consumidor mesmo, exercer esse papel de pressão. Então, quanto maior a pressão estiver do outro lado, mais necessidade de transparência e adequação a protocolos privados ou protocolos, né, partilhados aí, entre grupos empresariais. A gente vê isso também muito forte
no varejo, na área de varejo europeia, né? Programas que são compartilhados, seja de bem-estar animal, de orgânicos, de conformação de legumes, frutas e verduras, tem bastante coisa por aí. Isso vai tomando uma robustez. Mas se a gente achar que qualquer selo nos convence, nos compra, a gente mesmo está enfraquecendo esse sistema de aferição de qualidades diferenciadas. Né? Então, acho que tudo passa E eu acho que você tocou num outro assunto super interessante, que é a questão social. Então, você falou que os selos que a gente tem mais fortes hoje no Brasil, talvez no mundo, sejam de bem-estar, de orgânicos e qualquer outro? Os padrões raciais, o Angus aqui. Padrões raciais, como Angus e tal. Aqui no Brasil, a gente tem anualmente o relatório de empresas com trabalho escravo, né, que é liberado todo ano. E se não sei se vocês já tiveram curiosidade, pessoal, de baixar isso na internet para ler, quem que são as empresas que mais têm trabalho escravo no Brasil? E essas empresas só entram na lista quando realmente rola o processo judicial, não é assim suspeita, é só quando realmente ocorre uma condenação, né? Os dois maiores setores aí com trabalho escravo no Brasil hoje são a indústria têxtil e agropecuária. Então, a gente tem aí pau a pau com carvoaria, produção animal, produção vegetal. Existe hoje no Brasil algum tipo de certificação ou o consumidor ou as empresas começaram a se preocupar com essa questão? Porque quando a gente fala de bem-estar animal, a gente está falando que você tratou de forma ética ou algo do gênero o animal. Mas e a pessoa que está trabalhando naquele processo produtivo? A gente tem alguma coisa em relação a isso? Tem alguns selos de responsabilidade social, mas que, né, até tem normas ISO em relação à responsabilidade social, mas é uma coisa, sinceramente, mais perfumaria para esses dois setores, que eu acho que é coisa muito mais pesada. E o que a gente tem no máximo, posso estar desconhecendo se surgir alguma certificação recente, porque eu realmente não acompanhei mais essa discussão, a não ser questão de responsabilidade social, selo de responsabilidade social, mas está muito mais para a área, vamos dizer, urbana. São empresas que estão na área urbana, que é mais fácil identificar, controlar e por aí vai. Quando você pega, sobretudo, dois setores que são complicados, né? O que a gente está vendo no mundo atual, aqui no Brasil, no cenário atual, quando se trata de exploração, entra aí para exploração agroflorestal, e queima de florestas, todos esses indicativos, a gente vê o quão longe a gente está de voltar que a gente já estava percorrendo de fazer a lista negativa. Então, o que você tem hoje, que tinha um movimento muito forte da lista negativa das empresas? Né? Então, assim, olha, quem tem trabalho, e aí desde o setor vestuário, grandes empresas, né? Têxteis, vestuário, outros setores, frigoríficos super conhecidos, madeireiras nem se fala. Madeireira tem muito. Eu não vi recentemente, né, uma força nesse setor para pegar isso. O que, por exemplo, Rainforest Alliance faz dentro de produtos agroflorestais e pecuária é mapear tudo isso. Então, uma certificação com a Rainforest Alliance, ela levanta essas questões sociais muito fortemente, tá? Mas não é uma específica que vá fazer uma varredura. Então, e parte do seguinte motivo, né? Um pecuarista que já tem um sistema, né, digo orgânico, mas mais sustentável de produção, de manejo ambiental, ele vai atrás dessa certificação e aí, nesse conjunto das normas Rainforest Alliance, ele tem que, né, tem todos os requisitos sociais lá, que ele precisa cumprir, tá? E que não é nenhuma coisa absurda, parece que a gente está falando, tá?
Então, a Reinforcement Lines talvez seja a certificação orgânica também leva em consideração. Mas Sim. pensando em pecuária, tá? Pensando em pecuária e que pega essa coisa mais no detalhe, a Reinforcement Lines, mas assim, é mínimo. Fazer um levantamento nesses setores que são mais, né, mais frágeis aí para esse tipo de ocorrência, né, pipocar, a gente não tem visto uma norma específica para isso, não. Pelo menos eu desconheço. Posso até estar falando de razão. Mas é uma preocupação que, com o andar da carruagem, né, o atual estado que a gente está vendo da pandemia, só tende a agravar. Tá? Ou seja, um relaxamento aí absurdo de várias questões, eu acho que, infelizmente, isso só tende a agravar. É uma coisa para se ficar nós, consumidores, cada vez mais atentos mesmo, cara. Não tem por outro jeito. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Fabi, que você falou da pandemia. Você acha que o fato da gente estar passando por esse momento, estar passando por esse monte de problemas, que no final das contas tem origem, aparentemente, no consumo de um alimento que não deu certo, deu ruim. Isso você acha que tem potencial para refletir na questão de certificação, de repente aumentar a preocupação que já era alta na maior parte dos países com segurança, com biosseguridade, alimento seguro? Você acha que é paçoca? Total, e eu falo isso nem por mim. Na semana passada eu não consegui participar ao vivo, convidada para participar de uma outra live. Uma parceira minha, Roberta Azuli, ela é médica veterinária e super atuante no estado do Paraná, na área de qualidade, e uma das provocações era essa. O que tende a mudar? Né? A gente está tentando antecipar tendências. O que a gente... Conectar o celular aqui. 2 minutinhos. Sim, sim. 2 minutos aqui. O Paçoca derrubou o fio. E ao vivo é isso, gente. Ao vivo, programas ao vivo, pessoal, sempre tem emoções. É isso. Cachorro vem comida, né? Derruba o fio, né? Isso faz parte do combinado. Bom, vamos lá. E tinha, a Roberta fez junto com outro especialista, né, o Ricardo Meira, eles estavam tentando levantar aí um panorama. E o que é sabido, em momentos de crise, de uma forma geral, né, todo mundo tende a relaxar, as palavras do próprio Ricardo, todo mundo tende a dar uma relaxada com os padrões de qualidade de uma forma geral. Então, olha, já está uma bagunça, está tudo funcionando mais ou menos meia boca, então eu vou relaxar com os meus procedimentos, com os meus programas de autocontrole. Eu falo, é um erro crasso absurdo fazer isso. Exatamente porque nesses momentos, né, e principalmente quando essa crise não é uma crise só econômica, é uma crise que envolve padrões sanitários. Então, isso coloca para a gente um desafio muito maior, que é um desafio, além do econômico, um desafio técnico. Né? Então, a tendência, o que eu acredito que venha a ocorrer, é que padrões sanitários, de uma forma geral, vão ser muito mais endurecidos, né? Até porque, historicamente, a gente vem crescendo mesmo, né? Se a gente for pegar as próprias normas do leite, as instruções normativas, né? Começou lá... Evoluíram muito. Sempre vai evoluindo. Então, qualquer padrão, qualquer instrução normativa e padrões de qualidade, ele vem crescendo. E em momentos de uma crise sanitária dessa proporção, a pandemia, isso vai ser exigido em todos os lugares, em todos os produtos. Então, a primeira coisa que eu daria como conselho aí para os nossos alunos, né, olhem com mais cuidado, né, essa área de qualidade, essa área de procedimentos, de certificação, de rastreabilidade, porque vai ser
meio que o mainstream de vários setores, não é só na área da alimentos, na área de alimentos vai ser crítica, do agro para a gente mais ainda, em virtude, né, da participação que a balança, que o agro tem na balança comercial brasileira, mas isso vai ser como um todo, até o tiozinho, né, que abriu por força das circunstâncias um delivery, né, de uma hora para outra, então procedimentos que ele teve que adotar de rotina, de limpeza, garantir isso, e quando a gente coloca isso numa escala de comércio global, né, vão ter que se falar padrões técnicos. Eu falo que a norma, né, e as certificações internacionais, principalmente essas visando qualidade e sanidade, é a língua única tecnicamente falando. Então, assim, qual que é o idioma falado? Né? Olha, é essa norma. Né? Por que a maioria das empresas que exportam é exigida, principalmente ISO 22000, que é um conjunto das normas ISO que fala sobre rastreabilidade e segurança dos alimentos. Então, seja essa ou outro conjunto de normas que venham a surgir, ou outras séries, né? As normas, cada vez elas vão evoluindo, elas vão sendo reeditadas e acrescentadas algumas questões, tá? Isso vai ser uma tendência, isso com certeza, cara. Acho que é difícil a gente... Nada vai ser como era antes, gente. Nada vai ser. É o novo normal, né? Estamos rumo a um novo normal. Menos que, infelizmente, tudo a partir de agora, né, vai ser um novo patamar de como se fazer as coisas e nosso setor não vai ser diferente. Incrível. Bom, Fabi, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer. Oi? Eu nem deu tempo de eu ir acompanhando aqui algumas perguntas. Desculpa que algumas foram passando aqui, eu nem vi. Talvez tenha deixado muita gente. Eu acho que eu peguei todas aqui. Tá. Meus cachorros, tudo cutucando minha mão aqui. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu, particularmente, adorei o nosso bate-papo. Bom ter amigos contribuindo aqui, ter contato com as pessoas que a gente gosta e que, de quebra, são profissionais incríveis que têm muito a contribuir. Então, queria, em nome do Leia, te agradecer muito e dizer, pessoal, que essa live vai ficar 24 horas nos destaques aqui no Instagram e depois a gente vai colocar no YouTube, no canal do Leia no YouTube. O link do canal tá no site, que tá aqui na bio. Beleza? Muito blogueira eu. Tá super blogueirinha. Muito influencer. Muito obrigada, principalmente, Cá, obrigada pelo convite. Gente, vocês não sabem, mas eu e a Camila, a gente conversa toda noite sobre cachorro, quase sempre. Sim! Outras coisas. A gente brincou também, na hora de fazer uma live descontraída, eu posso dar receitas também, que é outra coisa que a gente brinca. E eu como. A Fabi dá receita e eu como. Não, mas assim, brincadeiras à parte, agradecer muito demais. Já deixar o convite para a próxima, que acho que vai ser do professor Gameiro. Que é a próxima do Gameiro? É um cara fantástico. Eu acho que não é a próxima, tá? Para combinar. Mas ele também vai entrar na roda. Eu falo que foi uma honra, né, pelas pessoas que a Camila está chamando, eu estar nesse hall. Então, muito obrigada, Cá, mais uma vez. Desculpa algumas coisas aqui do improviso. Imagina. Mesmo, e a gente está aprendendo a ser blogueirinhas, né, Cá? Sim. Eu deixo também, depois você pode colocar meu contato, meu Instagram, o grupo, né, o 7 Agro, que é o meu grupo de pesquisa e extensão lá na FZE também, com certificação de rastreabilidade. Então, se vocês quiserem saber mais, entre em contato, vai ser um prazer a gente poder ajudar de alguma forma, tá bom? Incrível. Então, obrigada, Fabi. Eu agradeço. A Paçoca tá mandando